Viva com Mais Saúde, o programa idealizado pela Fundação Baldino do Amaral, com a realização da TV Com e da TV Jornal Cruzeiro do Sul. Hoje, com muito prazer, recebemos aqui Dr. Luiz Carlos Beda, especialista em neurologia e neurocirurgia. Vai falar para a gente aqui, esclarecer muitas dúvidas a respeito do AVC. Dr. Luiz Carlos Beda atua no Hospital da Santa Casa e da Unimed também, entre outros muitos lugares. Dr. Beda é uma especialidade, uma sumidade da nossa cidade de Sorocaba quando o assunto é neurologia. Hoje, então, Dr. Beda, vamos falar sobre o AVC. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios da Fundação Baldino do Amaral, da TV Com. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Eu fiquei muito lisonjeado de esse convite, principalmente para esse projeto que vocês têm, que eu achei sensacional. Isso pode trazer bastante benefício para a cidade de Sorocaba, entre outras que assistirem à TV Com. Nossa intenção aqui realmente é esclarecer assuntos sobre a saúde, que o nosso ouvinte, o telespectador, o leitor do Jornal Cruzeiro do Sul vai ter respostas que a gente, como leigo, eu me incluo nesse grande número de pessoas, não entende muito bem alguns assuntos específicos da saúde. Sobre o AVC, começando como nós leigos chamamos de derrame. É comum, é certo falar que a pessoa teve um derrame? São coisas diferentes ou é a mesma coisa, doutor Beda? Bom, genericamente é uma palavra muito popular. Porém, o derrame significa derramamento de sangue. E dentre o acidente vascular cerebral, o derrame, a probabilidade é 20%. O isquêmico, que não é o derrame, esse é o que mais tem uma preponderância maior. Então, a gente pode dizer que o AVC, o acidente vascular cerebral, ele pode ser um derrame ou não? Um derramamento de sangue, ou Sim. Ele pode ser só uma obstrução nas veias do cérebro, é isso? Nós temos dois tipos de derrame, né? Vamos lá. O que não é correto fazer. Derrame mesmo, nós temos 20% que são os AVCHs. Os isquêmicos são 80%, que é a obstrução. Então explica pra gente, o que é um AVC isquêmico? Então nós temos dois tipos de AVC. Isso. O isquêmico e o vascular. Não, o hemorrágico. Hemorrágico. Explica pra gente aqui, pro telespectador, qual a diferença? O isquêmico é uma oclusão de um vaso fundamental para a irrigação do cérebro, né? São os vasos que vão levar oxigênio, nutrientes para as células. E o AVCH é um rompimento de um vaso em que o sangue extravasa entre a massa encefálica, trazendo também um dano bastante importante. Então, a gente sabe que o AVC pode-se dizer que é uma doença, é uma ocorrência? É uma ocorrência e uma doença. Tá. Essa doença, o AVC, ela dá alguns avisos de que ela vai ocorrer? A gente pode, no dia a dia, notar alguma sinalização que ela vai ocorrer? A maioria das vezes, o paciente, a pessoa, ela sente alguma manifestação. Uma delas pode ser visual, perda de movimento, muitas vezes uma paralisia facial. A visual, que o senhor diz, um prejuízo na visão, ela pode ter uma visão embaçada? Prejuízo na visão. Ela pode tanto não enxergar por alguns momentos, quanto meia pessoa, meia imagem, é uma das possibilidades. Um dos sinais que ela está ocorrendo. E muitas vezes ela mesma não percebe, principalmente quando tem queda da pálpebra ou uma paralisia facial, ela pode não perceber. E quem está conversando com ela pode observar e chamar a atenção. Quer dizer que a gente pode dizer que pode ser um sinal um pouco mais sutil. Pode ser um sinal grave ou pode ser um sinal sutil, uma queda de pálpebra, uma perda em algum movimento.
E esse sintoma, ele pode ocorrer em alguns momentos ou ele fica muito prolongado? Não, ele vem abruptamente, né? Geralmente abruptamente, pode se prolongar e piorando com o tempo. E um sinal grave de um AVC, por exemplo, qual seria o extremo? Nós podemos pensar em perda de força total de um lado do corpo, perda visual e até coma. Quer dizer, a pessoa desmaia, perde sentidos. Ela sente dor, doutor Beda? Não. Não se relata que ela sente dor. Entendi. Como se ela perdesse os sentidos, então esse seria um dos casos mais graves, vamos dizer. Um dos casos que mais a gente graves. notaria. Perde a consciência. Então, porque às vezes a gente pode ter um parente, um amigo, né, próximo, a gente tendo um sintoma de AVC e passar desapercebido. Tem algum exame que uma pessoa leiga, com um cuidado que a gente pode tomar num momento como esse para ajudar, socorrer, ser eficiente esse socorro? Não, veja só, Paula. É muito importante o socorro. O AVC, o acidente vascular cerebral, é uma emergência médica. Qualquer sintoma relacionado a esse, semelhante, a pessoa tem que ir a um centro de saúde, pronto-socorro, e ser orientado pelos profissionais. E esse socorro, quanto ele for mais rápido, ele faz uma diferença no tratamento? Quando você socorre um paciente que teve um AVC, sendo ele tanto mais brando quanto mais prejudicial, a rapidez no atendimento, ela é primordial para um tratamento? É fundamental. A rapidez, levar o paciente a um profissional para ser atendido, é fundamental o tempo. O tempo conta muito. Inclusive com alguns tratamentos modernos que nós temos um tempo para que isso possa ser realizado. Exatamente essa questão que eu queria saber do senhor. Existem alguns medicamentos, ou não sei se a cirurgia, no caso, tem um prazo para que elas sejam feitas, é isso? Tem um remédio que se toma que é logo após um derrame? Ela tem um prazo para ser administrada, essa medicação? Existem alguns medicamentos que praticamente desobstruem, sendo uma isquemia, uma obstrução, tem alguns medicamentos que possivelmente possa desobstruir esse vaso, né? Isso nós temos uma janela que nós chamamos, se for uma trombólise, quer dizer, uma desobstrução química, naquele momento nós temos uma janela que é até 3 horas e hoje está se conseguindo com sucesso até 4 horas. E outras metodologias intervencionistas com balões que você pode introduzir através da artéria. Isso, o tempo conta muito para o diagnóstico diferencial entre AVC e AVCH e o tratamento correspondente a cada patologia. Aí, para cada caso, podemos dizer que o senhor vai fazer exames diferentes. Vamos dizer, que tipo de exames clínicos são feitos até que você tenha a certeza da dimensão do AVC e qual tipo de tratamento o senhor vai optar em cada caso? Basicamente, o atendimento de emergência, nós temos um protocolo em que nós avaliamos o paciente como um todo. Nós vamos verificar o nível de consciência, isso é importante. Nós vamos verificar a pressão. Nós vamos observar até a cor do paciente, frequência cardíaca, exames laboratoriais e, inicialmente, nós fazemos um exame rápido que, às vezes, praticamente 100% é conclusivo, se é AVCH ou AVCI. É a tomografia computadorizada de crânio. A partir desse exame, então, é que o senhor vai saber qual o tratamento necessário, cada caso seria analisado. Isto, o diagnóstico diferencial entre isquemia e hemorragia são tratamentos adversos, são diferentes. E aí nós podemos já começar a tratar o paciente. Se for e vamos conduzir o tratamento adequado para aquele caso. E aí o tratamento já começa imediatamente? Se for uma cirurgia, já faz a cirurgia imediatamente? Sim, quanto antes? Se for
praticamente uma hemorragia, que esse paciente está tendo condições de piora, pode ser feita uma cirurgia. Se é uma obstrução, nós vamos tomar as providências e vamos, se possível, fazer o diagnóstico por que dessa obstrução, que são várias, né? Nós temos várias obstruções que nós podemos saber o porquê que aconteceu fazendo um eletrocardiograma, se o paciente tem uma arritmia cardíaca. E aí vão os fatores os que fatores vão de riscos, ser os fatores que de é risco. importante, né, Paula? Então, exatamente esse é o ponto, né? Quais os grupos de maior risco da incidência do AVC? Que tipos de pessoas que elas têm alguma doença ou elas praticam algum tipo de costumes, hábitos que elas têm que prejudicam, que podem nos levar a ficar mais propensos a ter um AVC? Estatisticamente, nós temos a hipertensão arterial, é um dos fatores fundamentais, né? A hipertensão, a diabetes, colesterol aumentado, a obesidade aumenta, o uso de tabaco e álcool. E a idade avançada também pode Sim, ser um... tem, a idade avançada é um dos fatores importantes. Mas isso a gente não pode lutar contra, né, doutor Beda? Não temos. Nós não nós temos uma o que coisa fazer. interessante, Paula. Oi. É que até os 50 anos nós temos uma prevalência masculina. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Qual o sexo mais atingido pelo AVC? São as mulheres ou são os homens? Olha, quais sofrem mais com essa incidência? Estatisticamente, nos estudos atuais, o homem até os 50 anos ele tem uma prevalência maior. O que está se modificando e está se discutindo muito porque a mulher está tomando algumas posições, como fumar, o uso indiscriminado de álcool, Claro. né? E principalmente com o uso de anticoncepcional, não os que têm poucas dosagens de hormônio, que é provado que esses não são não fazem tanto mal, mas você associando mesmo esses com dosagem pequena, Baixa de hormônios. baixa de hormônio, mas fumando e tomando álcool, você se iguala a alguém que toma uma quantidade maior. Tá certo. Então, a gente pode dizer então que o anticoncepcional, se for usado por uma mulher que não tem vícios alcoólicos, não costuma ingerir muito álcool ou tabaco, ele pode ser usado sem grandes riscos, Sem né? grandes Sem riscos. grandes riscos. Ele só É o só que se demonstra torna, os estudos atuais. ele só se torna mais arriscado com o uso de tabaco ou álcool. Isso. Doutor Beda, existem alguns trabalhadores que fazem um trabalho que exige um pouco mais de esforço físico, uma pessoa que faz um trabalho mais pesado, um pouco mais braçal. É comum essas pessoas não darem importância a alguns sintomas do AVC, achando que é um esforço físico, só um estresse passageiro, muscular? Sim, eu observo que as pessoas que têm, os trabalhadores braçais, que trabalham com muita força, alguns sintomas eles acham que é pelo excesso de força que eles fazem e deixam passar. Por exemplo, uma falta de força, uma anestesia. Um amortecimento de algum músculo. Pelo fato do próprio trabalho dele ser bruto, eles acham que estão propensos a ter sintomatologias maiores por desenvolvimento do trabalho deles. Quer dizer que às vezes passa desapercebido, não dá importância, não vincula que pode ser uma coisa um pouco mais grave, deixa de procurar atenção médica. Sem dúvida. É o que a gente atende no dia a dia, pessoas que tiveram algumas manifestações algumas semanas antes e não procuraram um médico, porque achando que aquilo era normal. E isso se torna fundamental. Depois, uma piora, no caso, pode agravar a situação, pode ter um outro momento de outro AVC e aí vir uma situação mais grave. Sim, ele possivelmente é uma pessoa muito importante na família, né? Com certeza. E ele tendo um acidente vascular cerebral, isso vai trazer um transtorno muito grande para ele e para a família. Então, assim, um amortecimento, né, uma pálpebra
caída, uma dificuldade no falar ou na vista, que, como o senhor disse, pode chegar dobrado ou pela metade ou embaçado, deve ser procurado realmente, então, o atendimento médico? Deve sim. Deve procurar o atendimento médico. Acredito que os médicos na nossa cidade estejam muito atentos a esses sintomas e a gente tem verificado que cada dia que passa nós estamos tendo algumas vantagens com relação à saúde. Tá certo. A gente também pode costumar aqui dizer que existem alguns tratamentos que são feitos, alguns de imediato, outros que o senhor disse que são a prevenção primária. Como se dá a prevenção do AVC mesmo? Como nós podemos prevenir? Porque você está nesse grupo de risco. Basicamente, nós temos que pensar nos grupos de risco, né? Se nós somos grupos de risco. Então, nós temos que observar com relação. Isso é chamado prevenção primária, que é cuidar da pressão. Não é só verificar uma vez só a pressão e achar que não tem mais problema de pressão. Eu acho que deve existir uma regularidade, não tão intensa, mas deve ter uma regularidade, ou pelo menos uma vez ao mês, ou numa oportunidade em que a sociedade coloca pessoas para verificar em supermercado. Quer dizer que temos que cuidar desses pontos que são os mais... Fundamental, a hipertensão. De grande risco. Hoje se fala muito no uso do sal, inclusive está tendo uma campanha com a diminuição do uso do sal em alguns produtos, mostrando que o sal é um dos fatores importantes para o aumento da hipertensão, para quem não tem e para quem tem mais ainda. Claro. Esses tratamentos que são feitos após a incidência de um AVC, se for um caso cirúrgico, o senhor vai fazer uma interseção, ou se é um tratamento mais a longo prazo, porque as pessoas às vezes ficam com sequelas, né? Como é o tratamento que é feito depois de ser constatado um AVC? Eu vou falar, Paula, posso terminar de complementar claro. Aquela parte? Com relação, eu falei só hipertensão. Tá. Mas nós temos a diabetes. Nós temos que considerar a diabetes. Nós temos que considerar a obesidade. E é importante, né, essa campanha, viver bem, tem que viver com muita saúde. E a obesidade é um fator importante. Na verdade, a gente pode dizer que a gente tem que cuidar da saúde como um todo, né? O organismo ele é uma coisa complexa, um mecanismo complexo, todo engrenado. Então, se você descompensa com diabetes, com a pressão alta, com uma obesidade... Abuso do álcool ou de tabaco... Tá aí um fator importante para tomar cuidado. Não basta o que o senhor está dizendo, não basta eu tomar conta de vez em quando. Eu tenho que tomar conta sempre, me manter bem... para estar evitando esse tipo de doença que pode ocorrer. Essa é a prevenção primária. Essa é a primária. A secundária, que nós chamamos, é quando um paciente tem a manifestação do AVC, vai até o socorro, essa é a prevenção, ir até o socorro, porque muitas pessoas não vão. Eles acham que anestesiou o braço, o rosto e acha que vai passar. Na verdade, ele não detectou, ele não se deu conta de que teve um AVC, porque o efeito foi um pouco mais sutil, foi estava menos sensível, ele teve um sinal um pouco mais brando. E não deu atenção. Exatamente, e aí passou desapercebido. Então, ele não teve esse cuidado secundário que o senhor está se referindo. Seria o tratamento logo após... Ir até um serviço e dizer o que ele está sentindo. Ter o atendimento, na verdade. Ter esse atendimento, o primeiro atendimento quando se está detectando o AVC. E não tendo nenhuma lesão, isso está enquadrado dentro da prevenção secundária. Que ele teve uma prevenção de chegar até um serviço. Então, ele pode até ter um AVC sem sequelas, sem grandes consequências. Isso também pode ocorrer. Eu acho até importante você ter perguntado. Nós chamamos isso de uma manifestação, até perda de força, ou da fala, ou até da visão,
que caracterize inicialmente que ele está tendo um derrame. Este sintoma, se ele não tiver mais durante 24 horas, nós nominamos como ataque isquêmico transitório. Passageiro, vamos dizer. Passageiro. Se a pessoa não tiver essa prevenção de ir, a recorrência de um derrame instalado, uma obstrução ou um rompimento de uma artéria, possivelmente ele possa ter alguns dias ou algumas semanas. Aí vamos dizer que ele voltaria a ter um outro acidente vascular, é Complicado que não vai retornar em 24 horas. Está correto. Quer dizer que uma coisa mais simples, não tratada, pode se tornar uma outra ocorrência bastante mais grave. Isso. Se ele tiver uma lesão, está instalado o derrame. Tá certo. Possivelmente você perguntaria para mim, se a pessoa perdeu força, não pode falar mais, isso vai permanecer o tempo todo? Exatamente. Essas lesões, elas ocorrem e elas se delongam por um período, para sempre, depende do tratamento, como a gente vai tratar. É isso que é importante, que a pessoa recorra a essas prevenções para que essa região que está lesada no acidente vascular isquêmico ou hemorrágico, eles estão já instalados. Tá. Mas existe em redor uma região chamada penumbra, que ela, cuidada, você vai conservar as funções dela. Se ela não for cuidada, ela vai se expandir essa lesão e ela pode ter um transtorno muito grande. E esse transtorno, para você imaginar, é um transtorno social. Tá certo. Né? Nós perdemos uma pessoa praticamente na sociedade, né? E envolvemos muitas outras pessoas em redor dela, trazendo muitos transtornos, até familiares. Doutor Beda, no caso de instalado um AVC, como o senhor diz, num caso que houve alguma sequela, ou pelo menos momentaneamente a pessoa perdeu a fala, ou está paralisada uma parte do corpo, como se dá esse tratamento? Ele é feito no hospital, ou ele pode ser feito em casa? Ele demora muito? Qual é a duração desse tratamento? O que pode ser feito para aquele paciente que teve AVC? Isso é chamado prevenção terciária. Né? Então, nós temos que tomar todo o cuidado. Isso vai depender muito, Paula, da intensidade do AVC. Tá. Muitas vezes o paciente vai precisar de um tempo maior no hospital para a gente tentar se adequar. O mais rápido sair do hospital é melhor. Mas, às vezes, a própria estrutura não nos permite isso. É a estrutura domiciliar. Tá certo. Né? E as orientações iniciais. E nós começamos a tratar o paciente, nós vamos chamar uma nutricionista. Até nutricionista entra na história da... Fundamental. Ah, é? Porque muitas vezes o paciente ele não deglute, ele perde o reflexo da deglutição. Perde a movimentação. E nós vamos ter que passar uma sonda e nós vamos ter que adequar. Essa pessoa, por exemplo, ela teve um AVC, porque é diabética. A diabetes dela é descompensada. Nós vamos ter que ter uma nutrição adequada, ou colesterol adequado com as calorias necessárias. Tá certo. Treinamos praticamente a família a saber de tudo isso. Porque é uma surpresa, né? O AVC pega a família inteira de surpresa, muda os hábitos da família, muda a estrutura familiar, tem que estar todo mundo se preparando para atender. Prepara. É comum, e em todos os níveis sociais, essa surpresa e o início para aprender isso, tudo claro. isso. Então, no hospital ele pode verificar a fisioterapia, né? É muito importante. Então, no hospital, a família também tem esse período de adaptação para aprender como vai lidar, como vai progredir esse tratamento. Sem dúvida. E o tempo menor possível dentro do hospital. Claro. E essa continuidade vai ter na casa. E hoje nós
temos, em alguns sistemas de saúde, o suporte psicológico para o paciente e para a família, porque não é fácil. Muda tudo. Eu imagino. Não é uma mudança Não. muito boa. Não. A gente pode dizer que mesmo depois que que o paciente vai para casa, fazendo esse tratamento, ainda há alguma mudança no quadro? Pode melhorar ou piorar alguma coisa nas sequelas? Geralmente em casa melhora. Tá. Parece que existe isso, o paciente se identifica com aquele ambiente e existe muitas surpresas. Nós não temos, assim, uma ideia do prognóstico, quer dizer, quanto que ele vai melhorar, a porcentagem. Todas as famílias, eles perguntam, doutor, quantos por cento o senhor acha que vai melhorar? Nós não temos essa porcentagem. Nós temos, na verdade, muitas surpresas, geralmente boas. Que bom, porque a família faz toda a diferença. Acho que mesmo o paciente que teve o AVC, ele perde a consciência daquilo que está ocorrendo em volta dele? Muitos perdem, eles não sabem e depois de algum tempo eles mesmos perguntam o que aconteceu com eles. Não lembram daquela fase aguda ou subaguda. Em alguns casos mais graves, esse paciente que teve essa obstrução, ele pode perder a identidade dele, ele pode perder a memória, tem alguma lesão que leve a isso? Bom, nós temos o hemisfério direito, que nós chamamos de cérebro direito, e o cérebro esquerdo, que a gente chama de dominante. Geralmente, quando nós temos um acometimento do lado esquerdo, nós temos intervenção, a fala fica prejudicada. O paciente pode não nos entender. Tá. E nós não entendemos ele. Isso chama afasia. E isso faz com que modifique toda uma característica, inclusive psicológica, do próprio paciente. E dependendo da região, o paciente pode mudar o seu comportamento. Tá ótimo, doutor Beda. A gente dizem que a vida que se tem, o dia a dia, por exemplo, uma pessoa que tem um dia a dia mais estressante, ele está mais propenso a ter um AVC, um dia a dia agitado, essa pessoa que é mais nervosa, passa por situações de mais estresse, ela está mais propensa a ter um AVC? Eu acredito que sim. Isso possivelmente nada dessa vida de tensão, desse estresse que nós passamos no dia a dia, é quase impossível nós retirarmos isso. Mas nós devemos, quando podemos, usufruir de algum lazer, de uma reflexão com relação a isso, né? O estresse aumenta a frequência cardíaca e produz substâncias não muito adequadas, os radicais livres, adrenalina. Isso faz com que o coração acelere. Leva o organismo a alguns extremos que... Sem dúvida nenhuma. O estresse. Eu ouvi dizer, o senhor vai me corrigir se eu estiver errada, mas dizem por aí, que uma pesquisa feita pela Associação Americana de Derrames sugere que os homens solteiros ou os infelizes no casamento correm mais risco de terem um AVC. O senhor confirma essa informação, doutor Beda? Você acha que os homens infelizes, aqueles que estão se dizendo solteiros, curtindo a vida, ou aqueles que mesmo estão casados, mas passando por um estresse familiar, eles estão mais propensos? Eu acredito, uma opinião pessoal, sim. Quando solteiro... Homem falando, hein? Atenção, não sou eu que estou falando. Quando solteiro, se ele não se cuida, e geralmente é o que acontece, o abuso de substâncias como o tabaco, principalmente o álcool, existe essa propensão, sim. Tem uma vida mais boêmia, né? E as pessoas infelizes, eu acredito que eles trazem essa propensão de ter algum tipo de doença. E uma delas, eu acredito que é o derrame ou acidente vascular cerebral. Obrigada, doutor Beda. Foi super agradável a companhia do senhor. A gente pode concluir, então, que uma boa companhia feminina pode ser uma boa prevenção para o AVC? Eu acho que a boa companhia feminina é uma prevenção. Fica aí a dica.
Dr. Luiz Carlos Beda, obrigada pela sua participação aqui no programa Viva com Mais Saúde. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigado pela sua oportunidade. Obrigada, foi muito agradável. Contamos com vocês no próximo programa.